Bem-vindos. Vivemos atualmente na era da informação. Aquilo a que o filósofo canadiano Marshall McLuhan apelidou de aldeia global. Hoje em dia, à distância de um clique, podemos estar em qualquer parte do mundo. Contudo, as novas tecnologias não nos aproximam apenas da informação, mas também nos aproximam de outras pessoas. No Sexualidades, Afetos e Máscaras desta semana, vamos falar precisamente da importância que as redes sociais desempenham nas relações interpessoais. Comigo e nos próximos 30 minutos, Manuel Damas, médico, sexólogo e professor universitário. Bem-vindo a mais uma edição de Sexualidades, Afetos e Máscaras. Não estou esquecido daquilo que lhe perguntei na última edição, por isso espero que tenha aí resposta na ponta da língua. Somos, efetivamente, um povo analfabeto ao nível da sexualidade e também dos afetos? Somos, efetivamente, analfabetos sexuais e emocionais. E isto não é um insulto à Portugalidade, bem pelo contrário. Eu sou português do Norte e com orgulho, que é o que eu costumo dizer. Agora reconheço que, efetivamente, nós temos muito para andar, muito para aprender, muito para adquirir, muito para evoluir em termos de afeto e sexualidades. Porque não sabemos amar, porque não sabemos gostar, porque não sabemos dizer gosto de ti. Não sabemos receber prazer, não sabemos proporcionar prazer. Temos muito para crescer, infelizmente, ainda, nesta questão das afetividades e das intimidades. Mas eu não quero passar já, ou avançar já, sem lhe dizer uma coisa. Isso é plágio. Porque essa frase é minha, à distância do clique. Agora que aligeramos a coisa, vamos então falar da questão das redes sociais, do espaço virtual, desta aldeia global. E, efetivamente, nós estamos numa aldeia global, como o Marco dizia com toda a razão, à distância de um clique. Tem contras e tem benefícios, sem dúvida. Porquê é que isto aconteceu? Como é que isto aconteceu? Como é que, de repente, estamos todos à distância de um clique a comunicar, a conversar, a falar? Porque não a amar. Cooper estudou isto profundamente, Cooper e a Sandra Lee Bloom, a nível do NetSex. Mas o Cooper explicava isto dizendo, criando a teoria dos 3 As. Anonymous, affordable and at a low cost. Eu explico, não estou a meter estrangeirismos. Anonymous, o anonimato que nós temos na internet e que nos protege. É extensível da net para as redes sociais. Affordable, porquê? De forma muito prática, muito rápida, muito simples. At a low cost, de forma grátis, quase, aliás, grátis não, o nosso ministro não nos deixava, mas de forma muito barata. E foi assim que a net rapidamente se estendeu a nível mundial. Nós, portugueses, logicamente que aderimos a esta modernidade, nós gostamos muito de aderir a estas modernidades mais simples, ou aparentemente mais simples. Mas eu quero lhe dizer que Almeida Garrett, quando falava nas viagens da minha terra, já quase abordava esta questão da net. Porquê? Há uma passagem de Almeida Garrett em que ele diz: no meu quarto viajo através de Paris, de Londres, etc. E, basicamente, o que a net permite é isso mesmo. É no meu quarto viajar por uma qualquer outra culturalidade e isso é bom, isso aproxima. Agora, eu acho que nós não estamos preparados ainda, e nós portugueses muito menos, para esta questão da demasiada proximidade. Ó Marco, se nós pensarmos bem, pense, qualquer um de nós tem uma conta, 2 ou 3 no Facebook. Qualquer um de nós tem 100, 200, 1000, 2000 amigos. Mas nós descobrimos agora uma coisa estranhíssima, que é o choque de sermos, por exemplo, desamigados. O desamigado é quase como uma rejeição. E nós, seres humanos, lidamos muito mal com a rejeição. Achamos nós, um amigo que deixa de ser nosso amigo. Mas que amigos são estes? Mais de 50%, e estou a ser modesto, mais de 50% dos nossos supostos amigos nas redes sociais não os conhecemos de lado nenhum. Nunca os vimos e, se calhar, nunca os veremos. E diz-me assim: pronto, lá está a pessoa a surfar na maionese. Não estou a surfar na maionese. Efetivamente, nós criámos uma outra forma de ser amigo, mais básica, mais volátil, mais oca e vazia. Há 20 ou 30 anos atrás,
nós tínhamos o nosso ciclo de amigos, o nosso círculo de amigos de proximidade. Aqueles com quem nós confidenciávamos os nossos amores, os nossos desamores, as nossas desilusões, as nossas omissões, as nossas faltas. Agora nós temos, supostamente, muito mais amigos, mas na realidade temos muito menos amigos. Expomos-nos na net, muito mais do que antigamente, com tudo o que isso causa de bom e de mau. De que é que eu estou a falar? Um exemplo em concreto. A facilidade, a forma não castigável, a inimputabilidade com que neste momento se insulta na net. Há 20 ou 30 anos atrás, e não estou velho, nem estou nostálgico, estou realista. Há 20 ou 30 anos atrás, nós tínhamos cautela com os insultos, porque esses insultos eram facilmente cobráveis. Nós, se chamávamos um nome qualquer, um insulto qualquer de vernáculo a uma qualquer pessoa, nós tínhamos alguma cautela, porque isso poderia equivaler a uma sova, a um par de estalos, já não o bater com a luva na cara do outro pode desafiar para um duelo do tempo de Luís XV, não é tão longe, não vou tão longe, não sou tão velho, mas para todos os efeitos havia algum respeito, até por temor. Neste momento, também por causa das redes sociais, também por causa da net, nós estamos protegidos por um ecrã, estamos protegidos pelo tal anonimato e perdemos as balizas daquilo que eu chamo, então sim, a cidadania global. O insulto é fácil. Porquê? Porque não é cobrável. Eu, se insultar um tipo que está na Indonésia, não vou esperar que horas depois ele me pregue 2 estalos. Isso é bom? Não. Isso é, para todos os efeitos, uma mancha em termos de cidadania. Nesse sentido, as redes sociais afastam ou aproximam as pessoas? As redes sociais supostamente aproximam as pessoas. Desresponsabilizam o que pode vir a ser problemático e complicado. São então benéficas ou prejudiciais? As duas coisas ao mesmo tempo. Os dois lados, as duas faces da moeda. E na questão dos afetos, e na questão das sexualidades, as coisas estão-se a tornar complicadas. Repare, por exemplo, o sexting. Para todos os efeitos, estamos a falar de uma prática relativamente recente, a nível mundial, que é o enviar de mensagens sexuais ou sexualizadas, acompanhadas ou não, mas preferencialmente acompanhadas de fotografias. E você pensa, mas e o que é que isso tem de problemático? Nada, e tudo em simultâneo. Um ato de amor, um ato de paixão, um ato de afeto, eu posso querer gostar de dar uma prenda a quem está comigo afetivamente. Antigamente seria um ramo de flores, seria uma carta de amor, seria uma poesia, seria uma ida ao cinema, seria um beijo. Hoje, nós fomos mais longe e vamos então para estas mensagens ditas sexuais, ou sexualizadas, ou erotizadas. Não teria nada de mal se nós não tivéssemos perdido as tais balizas que eu falava há pouco. E o que acontece é que eu, com a pessoa de quem gosto, eu da pessoa que amo, envio-lhe, num ato de amor, uma fotografia minha desnudo, por exemplo. No meu caso, não há problemas. Mas agora invertamos os sexos. Vamos pensar que eu sou uma jovem, 15, 16 anos, que tenho uma relação afetiva e que lhe envio uma fotografia minha desnudada, com a mama à vista, por exemplo. É um ato de dádiva, é um ato de amor. É um ato de afeto, por todos os efeitos, porque é. Agora, por causa desta proximidade da aldeia global, o meu companheiro é provável que mostre ao seu amigo mais próximo um ato de confidência entre pares, que há 20 ou 30 anos seria o meu amigo, o meu conhecido de proximidade, que iria receber ou iria ver essa fotografia e calava no ato de amizade. Nesta questão das balizas mal definidas, rapidamente nós temos vários, muitos, demasiados, e a proporção não é aleatória, é propositada, vários demasiados amigos, que em concreto não são amigos. Conhecidos talvez, mas que por causa das redes sociais nós os consideramos
amigos com um outro contexto novo. E estes amigos, obviamente, que fazem o mesmo em relação aos seus próprios amigos. O que é que vai acontecer, ou o que é que já está a acontecer, é que esta fotografia de intimidade, que foi um ato de amor, rapidamente espalhou-se por uma, mais ou menos, microcomunidade. Rapidamente é provável acontecer, e já aconteceu em Portugal, e já aconteceu aqui no Norte, de repente há uma jovem adolescente que chega à escola e vê todos os colegas da escola a rirem-se de forma mais ou menos irónica, mais ou menos sarcástica, porque já terem visto a fotografia. Isto pode levar em extremo, e volto a dizer, já aconteceu ainda há pouco tempo aqui no Norte, pode levar ao suicídio, por exemplo. Isto foi um ato de amor. Numa aldeia global que não está preparada ainda para lidar com estas questões. Voltamos à forma de lidar com as redes sociais mais daqui a pouco, nesta edição de Sexualidades, Afetos e Máscaras, até para conseguirmos, neste momento, contextualizar todos aqueles que assistem a esta edição do programa. Falamos de redes que acabam por arrastar massas. Facebook, Twitter, aquelas que são mais expressivas, se calhar se fugirmos um pouco mais para redes sociais mais segmentadas, o YouTube na área do vídeo. Em que medida é que, conhecendo como conhecemos o caso Facebook, a criação desta rede social veio também alterar a forma como as pessoas interagem, aliás, interagiam e interagem entre si? Ó Marco, Publicação de fotos. a questão do Facebook é uma outra realidade e é uma outra realidade também portuguesa. No Facebook, nós temos em Portugal, neste momento, os portugueses têm 4 milhões de contas. E nós somos cerca de 10 milhões de habitantes. Ou seja, nós, portugueses, aderimos rapidamente e em massa, apesar de eu não gostar de massa, preferir batatas, aderimos rapidamente e em massa à questão do Facebook. Porquê também? Porque nós também somos, infelizmente, um povo de voyeurs. Nós adoramos ver. Nós adoramos espreitar. Porquê? Também por causa da nossa Portugalidade muito própria. A nossa lusitaniedade, que nós achamos que somos inferiores aos outros povos. Nós temos um nítido complexo de inferioridade em relação aos espanhóis. Temos um grande complexo de inferioridade aos europeus. E por isso nós vamos espreitar com aquele pequenino espírito do voyeur que não consegue assumir o que gosta, do que gosta, como gosta, quando gosta. E precisamente por isso é que nós aderimos muito ao Facebook, nomeadamente em termos de imagens. Em concreto, Marco, repara uma coisa. O Facebook e principalmente o Twitter. O Twitter é, como sabe, uma rede social em que nós podemos pôr mensagens de 150 caracteres. E o que é que aparece? Vou comer massa, a tal massa que você falava há pouco, vou à casa de banho, vi um cão a tossir, a minha vizinha espirrou, mas o que é que isso me interessa? O que é que isso me interessa, o que é que isso me interessava há 30 anos atrás, que o cão da vizinha espirrasse? Nós, para todos os efeitos, neste momento, vivemos disto. E se você passar pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Tumblr, não tanto o i5 que já caiu em desuso, mas estas novas redes sociais vivem muito deste tipo de pseudo-intimidade. E eu digo pseudo-intimidade propositadamente, porque realmente o conceito de intimidade desconstruiu-se e desvalorizou-se no sentido pernicioso da coisa. É produtivo, é bom, eu tenho receio. E não estou a ser velho do Restelo. Eu tenho receio do que isto nos vai trazer. Claro que, pelo outro lado, também já falámos e volto a insistir, a net e as redes sociais trouxeram informação, trouxeram proximidade, trouxeram formação. Na questão da sexualidade trouxeram o livre e fácil acesso à pornografia, com tudo o que de bom isso tem e de mau tem em simultâneo.
Mas também trouxeram um outro enorme muito desconhecido. Eu falei há pouco do sexting, vamos falar agora do cyberbullying. A chantagem que se usa neste momento, de forma assustadora, em termos cibernéticos. Se eu chantageava há 30 anos atrás, porque sabia de um pequeno segredo de alguém, eu neste momento, com outra facilidade, com outra abundância de detalhes e de pormenores, e sem as tais balizas que eu falava há pouco, e que é perigoso, eu posso me permitir chantagear alguém com a maior facilidade e com a maior impunidade, porque ainda por cima estou perfeitamente protegido pelo ecrã. Isso é bom em termos de cidadania? Isso é bom em termos de universalidade? Eu tenho sérias reservas. Há aqui uma premissa que se prende então com a transmissão das informações pessoais, que, no seu entender, pode estar a encaminhar-nos para um trajeto mais sinuoso? Um trajeto sinuoso, um trajeto obscuro, um trajeto eventualmente perigoso e, principalmente, perdão, um trajeto desigual e que não é democrático. Repara uma coisa, em termos de universalidade, neste momento, a nível dos países do G8, eles representam cerca de 15% da população mundial, mas representam, anacronicamente, cerca de 50% dos internautas a nível mundial. Os países da África, por exemplo, a desproporção, os países da África, na totalidade, em termos de acesso à net, são menos do que os internautas em França, por exemplo. Os internautas em Londres representam mais do que os internautas em todo o Paquistão, que tem só 170 milhões de habitantes. E diz-me assim, o que é que isso me interessa? Interessa muito. Porque agora sim, temos 2 pesos e 2 medidas em termos universais. E isto poderá vir a ser um perigo, ou representar um perigo, em termos de economia mundial. Porque a net também possibilitou um outro enorme mar de oportunidades, em termos de trocas comerciais, em termos de economia real. Se nós já temos países desfavorecidos, como por exemplo é o continente africano, se também não têm acesso a esta forma nova de negociar, então os pratos da balança vão se desequilibrar ainda mais. Pode falar agora que preciso tossir. Eu aqui prestes também a referir o seguinte. Falávamos há pouco relativamente à importância, ao impacto que as redes sociais, no caso, o exemplo mais flagrante do Facebook e também do Twitter, à sua maneira, têm tido na sociedade, nas diferentes sociedades, mas há um efeito voyeurista da coisa, mas também há, regra geral, grande parte dos utilizadores partilham a informação porque querem e porque fazem questão que essa informação seja do domínio público, nomeadamente as atividades do dia-a-dia, um certo exibicionismo daquilo que fazem e que, por vezes, gostariam de fazer até, mostrando os seus desejos mais profundos em determinadas situações. Há aqui um jogo de interesses. Há uma procura, mas também há muita oferta. Há procura, há muita oferta, mas sem limites, e esse é o que é o meu receio. Mas isso também se prende com a faixa etária maioritária que usa a net neste momento. A nível da União Europeia, posso dizer-lhe que, na faixa etária dos 16 anos, mais de 85% usa as redes sociais. E, obviamente, que agora estamos aqui a michelanizar a questão da net versus a questão das redes sociais. Mas também é muito difícil separá-las porque as realidades realmente interpenetram-se. Maiores de 16 anos, mais de 85%. Para todos os efeitos, hoje, ser maior de 16 anos é ter algumas premissas, efetivamente, assumo, mas não é ter uma consciencialização de todo. Eu, aos 16 anos, sei perfeitamente distinguir o bem do mal, mas tenho
até por causa da minha fisiologia, até por causa da minha evolução cerebral, tenho ainda muito para andar, principalmente tenho ainda muito para crescer e evoluir e adquirir. Também na área da afetividade, também na área da intimidade, também na área das sexualidades. E diz-me assim, professor, está bem, mas é que em termos de redes sociais não se publicam fotografias íntimas, não se publicam fotografias de nudez, não se publicam fotografias de sexualidades. Isso é uma falácia para dizer que é uma mentira. Porque há tal distância do clique, neste momento, no Facebook, no Tumblr, no Twitter, você encontra já milhares e milhares, para não dizer milhões, de fotografias de nudez explícita, não é implícita, é explícita, quando não são fotografias em práticas sexuais. Ou seja, aquele suposto limite que o Facebook permitia, por exemplo, é uma falácia. É tão fácil, neste momento, encontrar fotografias de adolescentes masculinos nus, de adolescentes femininas nuas, a masturbarem-se, a não masturbarem-se, a ter relações sexuais. E isto é uma realidade. O que comprova à exaustão que, efetivamente, esta questão das redes sociais não foi tão refletida em termos de mundialidade como deveria ter sido. Acabámos com as cartas de amor? Acabámos. Eu tenho pena. Agora, adquirimos uma outra possibilidade para a qual ainda não estamos, enquanto aldeões globais, efetivamente preparados. Marco, neste momento, criam-se relações afetivas, supostamente, e supostamente muito sublinhado por baixo, supostamente começa-se a namorar no Facebook e termina-se de namorar no Facebook. Qual é o problema disso? Tudo. É o desvalorizar muito prejudicial do peso de uma relação afetiva, é o desvalorizar das responsabilidades, é o esquecer os rituais, é o esquecer a importância da coisa em si. Na última edição, aliás, falávamos precisamente sobre isso, sobre o facto de, em grupos de amigos, convívio dito tradicional, já não ser propriamente pouco comum verificarmos amigos na mesma mesa, com o telemóvel, com o tablet, a trocarem mensagens entre si, no Facebook, no Twitter, frente a frente, em qualquer rede social. Isso é outro perigo. Há aqui um afastamento, claro, Há um afastamento e há, inclusive, uma destruição absurda da capacidade de comunicar. É tão afastamento. Você chegar a um café qualquer, a um espaço público qualquer, e ver aquilo que nós aparentemente achamos que são casais, a não comunicar, porque estão ambos em suposta relação, agarrados, os dois, ao seu telemóvel, ao seu iPad, ao seu computador, a comunicar. E, mais grave ainda, é quando estão a fazer, como você dizia, é quando estão a comunicar entre si. O que é que isto traz? Isto traz um novo mundo de possibilidades negativas. Se eu ando há 20 anos a apelar para a falta de comunicação em relação, a insurgir-me contra as formas negativas de construir relações afetivas, isto foi o marmoto da coisa. Porque se efetivamente nós não tínhamos, e em Portugal principalmente, grande capacidade de construir relações afetivas saudáveis, hoje, por causa também das redes sociais, cada vez menos temos e mais, cada vez menos nos preocupamos com tal. Repare que, quando eu falava há pouco de Cooper, por exemplo, fala ou diz que a net e as redes sociais trouxeram a terceira revolução sexual a nível mundial. E isto não é bom de todo. Isto pode se tornar extraordinariamente perigoso, em termos, inclusive, de mundo global. Se nós perdemos a capacidade de comunicar a sério e com qualidade em relações afetivas e mais entre convivas da mesma sociedade, então como é que nós vamos evoluir? Então como é que nós vamos negociar? Então como é que nós vamos mandar e obedecer? Então como é que nós vamos governar? Porque passa por aí também. Há uns anos, quando víamos
um filme que é muito utilizado até para os amantes do cinema, estudantes desta área, em termos de ficção científica. Matrix dava-nos precisamente essa ideia da vida passada num universo paralelo. Não estamos, afinal, tão distantes disso como, se calhar, quando vimos o filme pela primeira vez, estaríamos. Estamos muito próximos de um mundo igual a esse mundo paralelo. Perigoso. Perigoso. Há uns anos atrás, houve um livro, 1984, que alertava para isto mesmo. Foi aí que surgiu a questão do Big Brother. Big Brother is watching you. Era a sociedade toda igual, a sociedade toda mecanizada, que estava submetida em massa ao poder das câmaras que escrutinavam à exaustão tudo o que se fazia de manhã, à tarde e à noite em permanência. Nessa altura, quem leu o livro achou, eu próprio achei, que exagero, estapafúrdio. Para todos os efeitos, hoje nós estamos em plena era do Big Brother is watching you. Mas como há o poder dos mídia, do marketing e da publicidade, a frase era muito grande, portanto encurtou-se e ficou o Big Brother. E aí temos os reality shows com todo um expor, um desnudar desmesurado e muito prejudicial. Repare uma coisa, um exemplo em concreto que nós temos. O José Maria. O José Maria, que foi o vencedor de um dos primeiros Big Brothers, a quem foi dada uma janela de visibilidade atroz, que não estava, porque também não tinha que estar, isto não é discriminação, não estava preparado para esta janela de visibilidade, para esta janela de popularidade, e que as redes sociais também venderam à exaustão, e de repente, quando lhe fecham a janela, tenta o suicídio porque não consegue gerir esta questão. E esse é o mais grave problema que nós temos que nos confrontar mais tarde ou mais cedo, preferência antes que seja tarde, com esta realidade. O problema, por exemplo, no Japão está a viver em relação às redes sociais. O Japão, neste momento, está confrontado com uma grave crise a nível da adolescência e da juventude. Porquê? Porque os japoneses e as japonesas mais jovens estão de tal maneira mergulhados nesta realidade nova e paralela das redes sociais e da net, que pura e simplesmente, e estamos a falar de milhares, não estamos a falar nem de centenas nem de dezenas, fecham-se no seu ambiente protetor, no seu quarto, e estão meses e anos fechados no quarto. E os pais, inclusive, não têm qualquer tipo de acesso ao quarto, deixam, inclusive, o tabuleiro da refeição à porta que está fechada. Isto é a perversão total da realidade. E estamos a falar no Japão, que é um país, como você sabe, de enorme desenvolvimento financeiro, de enorme desenvolvimento em termos de tecnologias, ou seja, um dos países ditos modernos em que qualquer um de nós supostamente gostaria de viver. Esse é um tema que vamos voltar, sem dúvida alguma. Acho que é meritório destinarmos um dos programas a esse tema, dentre os vários tipos de comportamento antissocial também relacionados com a internet. Permita-me contradizê-lo naquilo que afirmou há pouco relativamente às redes sociais, mas não sou dono da verdade universal. Dou-lhe alguns minutos para me dar uma resposta. Vai-me contradizer ou tentar contradizer? Tentar. Ok. Tentar. Pronto. Relativamente às redes sociais, daquilo que podemos depreender do que nos fala, há de facto fatores há mais fatores negativos do que propriamente positivos, pelo menos daquilo que falamos e no que se refere ao relacionamento interpessoal. Sim. Mas também há aqui situações positivas. Obviamente, sim. Mas parece-me que há mais negativas. Eu, como também pedagogo, tenho a obrigação de alertar para os aspectos negativos. Obviamente que reconheço os aspectos positivos. Em termos e eu já o disse e volto a dizer, e não me canso de dizer, em termos de formação, em termos de informação, em termos de facilidade de comunicação,
Eu posso, à distância do clique, à distância do clique, eu posso comunicar rapidamente com um colega que esteja na Indonésia, um médico também, a tentar perceber, apareceu uma sintomatologia qualquer, num paciente qualquer, preciso de ajuda. Ou seja, em termos de informação, por exemplo, abriu-se um mundo novo. Em termos de negócio, que também já falei que não é a minha área, felizmente. Em termos de macroeconomia, também. Em termos de pedagogia, em termos da psicologia, em termos do direito, permite realmente um aproximar da aldeia global em termos de troca de dados e dados enquanto informação. Agora, a mesma premissa é válida também noutras áreas, o que torna a coisa complicada, nomeadamente na área dos afetos. Quando se desvaloriza, por exemplo, o pudor, e eu sou, como sabe, um acérrimo crítico do pudor no aspecto pernicioso da coisa, mas quando se extravasam de forma grosseira e violenta as balizas que mais ou menos deveriam definir uma sociedade, então estamos em risco. Repare, por exemplo, o que se passou o ano passado aqui em Portugal com aquela questão daquela miúda que foi agredida na escola por diversas companheiras. E que foi filmado ainda por cima por um outro miúdo. Então não é de todo obrigatório, em termos de cidadania, que o miúdo que está a ver, a primeira coisa quase que instintiva seja a correr à colega? A pirâmide inverteu-se de tal maneira que a primeira prioridade dele, em vez de ser ajudar a colega, foi filmar para pôr no YouTube. Que, precisamente para, e voltamos à minha velha pirâmide das necessidades de Maslow, para ser reconhecido pelos pares. Já não os pares da rua, já não os pares da aldeia ou os pares da cidade, mas os pares da net. E isto é perigoso. Repara uma coisa, há muitos colegas meus que alertam para uma outra questão, e eu aí já não vou, mas também tenho que a citar. A questão das novas patologias, das novas doenças que a net criou. A questão, por exemplo, da artrose do polegar por causa das mensagens. A questão, por exemplo, da artrose dos punhos por causa da posição dos teclados. A questão dos novos tromboembolismos por causa de estarmos horas e horas e horas paradas e podermos fazer varizes e fazer embolismo, ou tromboembolismo nos vasos das pernas. Isso é uma nova realidade, realmente. Os ortopedistas, os reumatologistas tiveram que acordar para um outro conjunto de novas doenças. Isto é a premissa mais grave. Não, de todo. Mas é uma realidade também que não podemos escamotear. O que me preocupa neste momento em relação às redes sociais e a esta proximidade da net é mesmo tudo o que veio mexer de forma não totalmente produtiva em relação às novas formas de construir relações, às novas formas de socializar. A tal história do desamigar, foi um verbo que nós tivemos que introduzir nos nossos dicionários portugueses. E o problema nem é o verbo, o problema é o conceito. No século passado, eu quando me chateava com um amigo, tinha que ter razões para me chatear com esse amigo, e depois explicava, conversávamos, e talvez até nos chateássemos mesmo, em definitivo. Hoje não. Hoje, com a maior impunidade, desamiga-se um amigo, arranja-se um outro amigo, com a impunidade total, até pela proteção do tal monitor, do tal anonimato que falava Cooper. E isto não é, ou não está a ser, benéfico em termos de cidadania. Ninguém me conseguirá convencer disso. Repara uma coisa, chegando à exaustão, quando o Primeiro-Ministro em Portugal, quando o Presidente da República em Portugal, tomam decisões, transmitem discursos, primeiro na net e depois nos mídias, então realmente a realidade, a pirâmide da realidade, inverteu-se totalmente. Facilitismo? Facilitismo, acesso democrático à informação, um grande ponto de interrogação. Eu dei-lhes dados há pouco em termos de distribuição e acesso mundial. E aí não há de todo igualdade, bem pelo contrário, aumentou-se enormemente a questão das desigualdades por países. Uma questão que tem que me responder antes de terminarmos, 2 minutos para ela. Até porque vamos ter que voltar a este tema, claro que sim. inevitavelmente, porque há também aqui uma característica muito particular relativa às redes sociais mais ligadas aos relacionamentos amorosos e sexuais, porque também as existem.
Há aqui um fator direto no que toca às relações terem um caráter mais provisório nesta ligação com as redes sociais? Esse é um dos grandes perigos para o qual eu aponto. É realmente a plasticidade da coisa ao caráter perigosamente provisório que os relacionamentos adquirirão. Eu, quando queria terminar uma relação, tinha que refletir, tinha que pensar, até porque teria que me confrontar ao vivo com a pessoa que estava comigo e queria deixar de estar. Tinha que arranjar os argumentos, tinha que me preparar para o corte. E isso obrigava-me também a refletir. Com a impunidade que a net permite, eu não preciso sequer de refletir. Porque, efetivamente, hoje eu não preciso de refletir. E isso é um dos grandes perigos. Quantas relações se desfazem à distância do clique, foste, adeus, acabou. Com uma total impunidade. Provisório, certamente, não é este programa. Temos ainda várias edições pela frente. Professor, à imagem do que aconteceu no último programa, e agora vai tornar-se hábito, deixo-lhe uma pergunta para a abertura do próximo programa. E esta questão quero que... eu sei que não é necessário, mas que pense carinhosamente na pergunta. Relações à distância, sim ou não? Ok, pense nela. Na próxima edição de Sexualidades, Afetos e Máscaras vamos obter a resposta. Regresse connosco na próxima edição. Fique bem. Até lá.